Saúde é com a gente. Eu sou a Mariane Manfredini e hoje eu converso com a enfermeira especialista em amamentação, Roseli Amaral. Roseli, conta um pouquinho qual que é a importância do aleitamento materno. Bom, a partir da chegada, né, do bebê, esse é o alimento principal, né, para a criança e é o mais indicado até o sexto mês de vida, né? E como que a gente tem que se preparar para amamentar? Durante o período de gestação, a mãe ela já começa a sofrer as alterações de lactação. Então, o preparo, seguindo orientações, técnicas, ajustes, então, preparo das mamas, tudo isso faz parte desse período para que quando o bebê chegue, a mãe esteja, né, preparada para ofertar aí o melhor alimento do mundo. Então, vamos entender um pouquinho sobre o leite materno. Como que se dá essa produção do leite? Bom, através da lactação, né, a mulher ela começa de estímulos causados pela gestação, a mudança hormonal, o estímulo causado pelo bebê assim que ele chega e começa a mamar. Então, a produção ela inicia já junto com a gestação. Só que quando o bebê chega, aí sim é que a gente tem a apojadura, que a gente fala que é a descida do leite, né? E através do estímulo com o bebê mamando, sugando o seio materno, a gente dá continuidade com essa produção diária necessária para o bebê. E é correto afirmar que o seio da mãe, ele não é um estoque, é uma fábrica? Olha, ele funciona das duas formas, né? Ele é um estoque e é uma fábrica, porque assim, vamos dar um exemplo para a mãe que amamenta. Então ela fica um período sem amamentar, então aquele leite fica estocadinho assim. E a partir do momento que esse leite é extraído, seja pelo bebê mamando ou através de uma bomba, né, tira leite ou tirando esse leite manual e deixando em casa, acaba que ela vira um estoque também até essa mãe chegar, né, do trabalho em casa, para o bebê poder ir para o seio materno e mamar, então acaba que ela armazena sim. Então, como fazer esse armazenamento do leite? Tem alguma técnica para a ordenha e para o armazenamento? Sim, nós somos, as mães têm muita dúvida em relação a esse retorno do trabalho, né, e é uma fase muito difícil para a mãe que ficou 4 meses amamentando o filho livre demanda, e aí a partir do momento que ela tem que retornar para o trabalho, ela percebe que teria que deixar esse leite, né, para ser ofertado por um cuidador do bebê. Então, existe as formas corretas de fazer isso com orientação, os frascos, né, que são importantes para esse armazenamento, o tempo de armazenamento e o local adequado. Existe posição correta para amamentar? Olha, nós trabalhamos com várias técnicas de posicionamento para melhorar essa, essa parte, né, para cada mãe. Mas a gente vê na prática que cada mãe ela possui, né, com o passar dos dias, ela mesma consegue achar uma posição interessante, melhor, que fica mais confortável para a mãe e para o neném. Existe sim as técnicas que a gente pode adequar e que facilita, né, em termos de orientação, mas após isso a mãe ela consegue fazer isso tranquilamente da melhor forma que ela achou para ela e o bebê. E quais são os indicativos de uma pega inadequada? Bom, normalmente a pega inadequada pelo bebê, a mãe começa a perceber através de sinais que aparecem no mamilo, que normalmente é dor, são as fissuras, né? Então, e a gente começa a perceber também que o bebê não está sugando um volume necessário. Então, mas o primeiro indicativo seria as fissuras no mamilo. E você comentou sobre a livre demanda. Qual que seria a diferença entre a livre demanda para a rotina de mamada? Bom, livre demanda, normalmente, os bebês recém-chegados,
a produção inicial ela é com colostro, né? Então, nesse momento, a mãe pode ser que ela não tenha um volume, né? Assim, um volume que o bebê ficaria 3 horas sem mamar. Então, quando a gente coloca livre demanda, não é marcando uma hora para o bebê mamar, é a hora que o bebê quer mamar, a gente está disponível para amamentá-lo. Durante o período de aleitamento materno, quais são as recomendações de alimentação para a mãe? Olha só, a mãe, né, desde que, acho que sempre, a mulher ela tem que alimentar de uma forma mais saudável possível. Na gestação, inicia também uma fase de alimentação mais rigorosa em relação à gestação, né? Que seria que a gente fala que a mãe tem que mudar alguns hábitos. E durante o período de amamentação, a mãe também tem que ter alguns critérios, né, em relação ao que comer e ao que beber, porque isso influencia diretamente em relação às cólicas do bebê. Quais são os alimentos que ocasionam cólicas com mais frequência? Normalmente são os produtos derivados de leite, né? Leite e derivados, cafeína, refrigerante. Então, tudo isso ele faz com que as crianças tenham mais cólicas no período da amamentação. E quais são os principais cuidados que a mãe deve ter com ela mesma? Com ela mesmo, bom, nesse período de amamentação é super importante a mãe ter também o seu período para repouso, né? Ela tem que ela tem que cuidar do bebê, lógico, mas ela tem que ter também o seu tempo de tirar um tempinho para ela, tomar um banho, descansar, alimentar bem. Então isso faz parte uma mãe descansada, ela vai estar, a produção dela vai ser melhor. Então assim, a gente tem que procurar apoio na família, no cuidador que está ali do lado para poder ajudar essa mãe. Como o pai pode auxiliar no processo? Nossa, de várias formas. O pai, eu sei que a maioria, né, dos pais não tem um tempo grande para ficar com o bebê, visto que são 5 dias, né, normalmente, o atestado, mas o pai pode trocar uma fralda, ele pode dar o banho do bebê, ele pode pôr para arrotar, enfim, ele pode ajudar de várias formas para facilitar aí o repouso, né, da puérpera. Como identificar se o bebê já está pronto para o desmame? Bom, a partir do 6º mês, né, o pediatra, né, normalmente já começa a liberar as papas. Feito isso, a mãe já se adequou com a questão do retorno ao trabalho, então fica muito a critério de cada mãe, né, de cada família, né, continuar ou não. Mas a gente sabe que o aleitamento ele pode ser levado aí até 2 anos de idade com muita facilidade. E como fazer esse desmame nos casos em que isso se torna uma escolha? Olha, existe algumas técnicas, né, que a gente faz, mas que esse desmame possa ocorrer de forma gradual, né? Com o retorno da mãe ao trabalho, o bebê já mama menos, né? E a introdução da alimentação, as papas salgadas, também. Então, a gente fala que isso começa a ser um desmame gradual. E tem criança que, naturalmente, ele vai deixando de procurar e aí ocorre, então, esse desmame. E é possível amamentar durante uma nova gravidez? Olha, é possível. É possível sim, mas normalmente, ao saber da gestação, a mãe já desmama o bebê. Existe algum alimento que aumente a produção do leite materno? Bom, essa questão da hidratação materna ela é muito importante para promover então a manutenção da produção. E o estímulo, pega correta, tudo isso faz com que a mãe tenha essa manutenção de produção e, né, que não falte o leite para o bebê. Amamentar dói? Olha, em certas fases, digamos assim, no início ela é um pouco difícil sim, né? Porque a mãe não está ainda adaptada, o bebê ainda não. Nessa fase de adaptação, a mãe vai sentir um desconforto sim, principalmente se ocorrer as fissuras, né, que eu falei inicialmente, mas
Depois disso tudo que passa esse período realmente é muito prazeroso. E amamentar emagrece? Olha, emagrece bastante, porque a mãe, ela, né, gasta muita energia na produção, manutenção do leite materno, então ela tem sim essa perda calórica, por isso que ela tem que alimentar de forma adequada, né, para poder manter aí uma produção boa. Existe mulher que não produz ou que produz pouco leite? Olha, isso realmente é um mito, né? Tem mulher que chega dizendo que minha família nunca amamentou, minha família a produção é baixa, né? Então existe assim, ó, tem mulher que tem menos galactogogo, né? Então pode ser que tenha uma produção diminuída sim, mas normalmente o que influencia mesmo é a, a, a pega, a sucção e o estímulo. Isso sim, quando eu falo estímulo, é estímulo do bebê e o estímulo da família com essa puérpera. Então tem que ocorrer isso para que ela consiga aí dar seguimento com a amamentação. Outra questão que também é bem recorrente é a ideia de leite fraco. Ele existe de verdade? Olha, não existe leite fraco, viu? Os estudos, né, mostram, os estudos e a prática nossa revela que realmente não existe leite fraco. O que pode ocorrer é que o bebê em livre demanda, mamando somente leite materno, então ele vai ter um processo de digestão, né, mais rápido e aí, com isso ele vai querer mamar mais vezes, né, e aí até um volume maior. Então, e quando eu oferto a fórmula infantil, o processo digestório é mais lento. Então, a mãe dá essa ideia que o leite é fraco, mas ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa e na quantidade certinha. E é normal um peito produzir mais leite que o outro? Também depende do estímulo, né? Se a mãe oferta mais a mama esquerda e não a direita, então aquela mama que ela oferta mais vezes vai ter uma produção maior do que a outra. Chupeta ou mamadeira, elas podem atrapalhar na pega correta do peito? Sim, são hábitos deletérios, né? E que a maioria dos bebês, eles confundem, né? O tipo, textura, né? Da pega. E aí altera o padrão de sucção e pode atrapalhar, sim, o aleitamento. Como saber se o bebê está com fome? Com fome? Bom, o bebê normalmente ele vai chorar, né? Ele vai ficar desconfortável. Aquela mãe que amamenta em livre demanda, o peito vai vazar. Então, assim, são indicativos. E a amamentação cruzada, como que ela funciona e quais são os principais riscos? Olha, hoje é totalmente contraindicado, né, a amamentação cruzada. Hoje não tem mais essa indicação, pois os riscos são grandes, né, por conta das doenças, infectos, né, que passam do leite materno, que são transferidas do leite materno para a criança. Então, esse tipo de aleitamento ele é contraindicado. E durante a amamentação, a pessoa pode ingerir bebida alcoólica? Olha, não é indicado. Bebida alcoólica não é indicado para quem está amamentando. E o que fazer quando o bebê não está ganhando peso apenas com amamentação exclusiva? Bom, nesse caso, eu aconselho a puérpera, né, a procurar o serviço de apoio e procurar ajuda, orientação, né, que assim, com certeza ela vai receber orientações que vai servir para ela seguir e aí ela vê que o aleitamento começa a dar certo e o bebê começa a ganhar peso. São técnicas utilizadas que normalmente têm um bom resultado. E a Unimed Uberaba, ela oferta para os seus beneficiários algum programa ou projeto que faça esse tipo de orientação? Sim, a Unimed Uberaba tem, né, esse projeto que faz o apoio, incentivo ao aleitamento. Por enquanto, nossos serviços ainda estão suspensos, né, seguindo aí um decreto municipal, mas a gente ainda assim está atendendo, né, via telefone todas as demandas que chegam com as orientações necessárias para essas mães e pode ligar que a gente está atendendo sim. E há alguma restrição para amamentação
para pessoas que estão com suspeita ou sintomas de Covid? Bom, até o presente momento, não tem nenhum estudo, né, que fala que a amamentação é contraindicada para a mãe que está com suspeita ou que está, né, com o Covid-19. Não tem nada que fala que isso contraindica. Ela pode amamentar tranquilamente. Alguma mensagem que você queira deixar? Olha, em épocas, né, em tempos que nós estamos vivendo, eu assim, deixo aí uma mensagem para todas as mães, né, que estão com dificuldade, talvez até de acesso mesmo, por conta o medo de sair de casa, né, mas que não desanimem, que a dificuldade existe, a gente sabe que existe, mas na primeira semana tudo isso vai melhorar. E quando isso passar, esse processo de aleitamento vai ser de grande valia, né, para a mãe e para o bebê. Muito obrigada, Roseli. E para quem quiser saber mais ou ter alguma outra orientação, o Espaço Viver Bem ele fica na Rua Laor Prata, número 254, e o telefone para contato é o 3318-2315. Saúde é com a gente.